She be fired. X-Men. Deus ama, o homem mata. Esse é o quadrinho que nós vamos abordar hoje. A graphic novel dos X-Men. Vamos situar, né? Esse quadrinho, ele é uma graphic novel, ou seja, ele é feito para ser contido nele mesmo. Ele é feito para, assim, qualquer pessoa que estiver andando pela livraria, olhar e ver a capa, conseguir pegar o quadrinho e levar para casa para ter uma boa leitura, blá 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 blá. Isso é a definição de graphic novel. Só que quando a gente está falando de graphic novel com os quadrinhos mainstream da DC e da Marvel, isso pode ficar um pouco torpe, no sentido que você já devia estar lendo os outros quadrinhos para conhecer os personagens que vão ser apresentados aqui, que talvez você deva saber alguma coisa da história, que você deva saber do canon para entender bulhufas, porque talvez lá quando foi lançado pode até ser que a pessoa não entender, mas hoje em dia, gente, 2024, o X-Men é parte da cultura popular, assim, abrangente. Até uma senhora de casa que tá lá assistindo cinema em casa já pode ter visto alguma coisa de X-Men. Então os personagens são multifamosos e o lore também, o mínimo, né, que você deve saber de X-Men é o suficiente para você abrir esse quadrinho, ler e entender tudo. Quer dizer, hoje a gente vai conversar também de algumas pessoas que leram esse quadrinho com toba e não entende porra nenhuma, né? A famosa analfabetismo funcional, gente, porque é inacreditável. Mas vamos lá, então. E também falar que naquela época, ali no começo dos anos 80, a gente estava passando por várias mudanças dentro do cenário de quadrinhos, de gibi. No sentido que o quadrinho já começou a nascer ali no começo dos anos 60 e só foi expandindo. Já passou mais de 20 anos de quadrinho se tornando o mainstream. O que aconteceu com aqueles jovens leitores do começo da década de 60? Estão velhos, são adultos, tiveram filhos, casaram. E nem todos eles vão continuar lendo quadrinhos, porque quadrinhos, olha só o que eu vou falar, hein? Pode ser uma verdade dura para alguns, mas quadrinhos é feito para crianças, para jovens adolescentes. E hoje continua a mesma porcaria. Vou dizer de novo, quadrinhos do mainstream Marvel e DC são feitos para crianças. Você só precisa ser adulto o suficiente para conseguir discernir isso e admitir. A gente gosta de quadrinho feito para crianças e jovens adolescentes. É importante, tá? É importante isso, que um adulto saiba o que é feito para crianças e jovens adultos. Porque tem muita gente que tem um ego super calejado, assim, qualquer coisinha já tá... Ai, meu Deus, não fala isso dos meus quadrinhos. É claro que é feito para adultos. Bulhufas. E na década de 80, já era isso. Aí, o que a Marvel e a DC começaram a pensar? Como é que a gente mantém esses adultos, que deviam ser adultos, lendo quadrinhos? Vamos tornar nossos quadrinhos adultos? Não! Vamos abrir outras histórias com temas mais chamativos para adultos, com temas mais pesados, com temas que abordam o cotidiano de uma pessoa adulta. Então, surgiu várias coisas, a DC já estava caminhando ali para a linha da Vertigo, e na Marvel não teve muito isso, porque a Marvel já estava cagando dinheiro, né? Mais uma das iniciativas foi falar assim, Chris Claremont, faz uma HQ aí para adultinhos, a gente vai falar que é uma graphic novel, mas use os nossos personagens. E foi o que ele fez. Ele chamou esse desenhista que é muito bom, que é o Brett Eric Anderson. Ele tem um desenho que
não é caricato. Eu sei que é um pouco complicado falar de realismo nos quadrinhos, porque isso a priori não existe, tá? Mas é um quadrinho com traço realístico, ou seja, as proporções sempre estão assim mais reais possíveis, né? As linhas de expressão também são assim tentando emular uma pessoa normal, né? Sem a caricatura normal de um quadrinho DC e Marvel. Vamos então para história. Senta que lá vem história. O quadrinho começa com crianças correndo, fugindo de uma milícia, de uma mob, de um grupo armado que estava perseguindo elas. Elas não conseguem fugir, elas são alvejadas e mortas. Seus corpos são amarrados em um balanço em um parquinho e uma placa é grudada nelas. Mutunas. Mutunas é o termo pejorativo no universo Marvel para mutantes, né? Assim como no nosso mundo tem várias coisas, por exemplo, nigger para os negros, né? É super ofensivo no inglês. E quem chega para desamarrar essas crianças do parquinho é o Magneto. Ele olha e fala: puta que pariu. Estão sendo caçados em nome da religião. Vai ter vingança. Então, já de cara, só desse começo, a gente vê que esse quadrinho não é igual à linha principal. Não é igual o que a gente vê mensalmente na Marvel. E já a próxima parte ali já vai trazer uma coisa também tão dura quanto. Eu dei exemplo do nigger porque a próxima cena é a Kitty brigando com o cara, porque esse cara é dessa fundamentação religiosa aí, e ele chamou a Kitty de Mutuna. A Kitty ficou muito puta e tal. A Steve começa até a dar uma calejada assim, tipo, calma, Kitty, não precisa tanto assim. E a Kitty fala: ah, é? E se ele tivesse chamado de nigger, né? A Steve é uma pessoa negra. E isso é super, 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 super ruim, tá? E tanto que o Chris Claremont e o desenhista colocam aqui a Steve chorando no final, falando assim: ela tem razão, né? Você tem que ficar bravo, sim. Você não pode levar um desaforo desse na sua vida, tá? O que está acontecendo? Tem um padre, um pastor chamado William Stryker. Ele tem essa religião, entre aspas, tá? Não é uma religião, é tipo mais uma seita, um grupo religioso. E nesse grupo religioso ele fica pregando lá que os mutantes não é uma coisa normal, não é uma coisa de Deus, que eles deviam, né, acabar com isso, tem cura, bababá, bababá, bababá. Qualquer paralelo com a realidade não é mera coincidência, tá? E então, no front, esse William Stryker vai na TV, eles têm debate lá com o Charles Xavier. O Charles Xavier tem todos os argumentos veementes possíveis e esse cara não tem nenhum. Ele fica mais soltando, tipo, linhas da Bíblia, tipo, como se fosse um argumento cabível, né? Super estúpido, mas enfim. Qualquer mera semelhança com a realidade não é coincidência. Então, saindo um desses debates, William Stryker consegue sequestrar o Xavier junto com o Ciclope e com a Ororo. Então, os X-Men vão investigar isso, e no meio da investigação eles são atacados por esses mandroides, né? Que são pessoas vestindo um traje robótico, né, super poderoso, que eu acho que a primeira vez que apareceu foi para enfrentar Vingadores, assim. Mas esses trajes são bem armados, né, os X-Men têm que enfrentar eles, mas o conflito já acaba com o Magneto aparecendo e falando: gente, precisamos conversar. O que eu falei quando da graphic novel, né, que você precisa entender e tal, é assim, gente. Muitas pessoas têm opiniões diferentes de onde essa graphic novel ela se encaixa
no lore dos X-Men, no canon do X-Men. Eu tô colocando aqui, né, por volta ali do final da saga da ninhada, mas tem gente que fala que tem que pôr um pouquinho mais pra frente, tem gente que fala que tem que pôr um pouquinho mais pra trás. Eu concordo com todos, tá? Não, pra mim não tem lugar, assim, muito bom pra colocar essa graphic novel. Porque ou tá faltando personagem, ou esse personagem tá fazendo alguma coisa diferente, bababá. Mas o que eu acho muito importante é que você leia essa graphic novel depois da Uncanny X-Men 150, que é quando tem aquele turn do Magneto, que ele ataca a Kitty, daí ele se vê como, né, que tava fazendo coisa errada, né? Então o que dá o respaldo para ele começar a trabalhar junto com os X-Men, né? Então era super importante ter lido a Uncanny 150 para vir para essa graphic novel. Nisso os caras tentam sequestrar a Kitty e a Illyana também. A priori eles até conseguem. E enquanto isso, os X-Men estão lá meio que torturando os caras que estavam pilotando os Mandroids. Ali, a gente tem... O Magneto tá torturando os caras lá. O Colosso fala assim, cara, a gente devia estar fazendo isso. O Wolverine fala assim, ó, sim, é o único jeito. E daí o Noturno fala talvez a frase mais importante que tem nesse quadrinho. E assim como somos melhores que eles. Como eles são melhores que seus inimigos. Eu vou repetir essa frase várias vezes. Tá? E tem uma outra frase bacana não, mas assim, que o Magneto fala, genocídio em nome de Deus, né? Então, mais uma vez, em 2024, minha gente, qualquer mera semelhança com a realidade não é coincidência. Nisso a gente vai lá pro William Stryker, a gente vê que ele tá conduzindo experimentos com o Xavier para controlar o Xavier. O que ele quer com isso? Fazer uma máquina que induz o Xavier a matar os mutantes. Nisso a gente fica sabendo que esse cara é tão doente que ele chegou a ter um filho. E quando ele viu que o filho, bebezinho, era um mutante, ele assassinou o próprio filho. Isso aconteceu. Pra você ver o quão doente, o quão estúpido, o quão doentio é esse William Stryker. De novo, qualquer semelhança com a realidade. Babababá. Enfim, a Kitty consegue escapar. Tem uma cena foderástica que é a Kitty fugindo dos caras pela cidade. Então ela passa por gangues, aí as gangues se envolvem no embate, ela vai fugindo, ela consegue entrar num metrô, num trem. Aí nesse trem os caras encavalam ela, porque ali é o único lugar que ela não consegue escapar, porque se ela passar, né, da parede do trem, ela morre, ela cai. E nisso os X-Men chegam para ajudar ela e conseguem salvar a Kitty. E daí tem uma cena meio boboquinha que é o Magneto transforma uma placa de metal num tapete voador. Achei super fofo. Mas enfim. O William Stryker consegue terminar a máquina dele. Ele testa na Aurora e no Ciclope. Começa a sangrar assim a orelha e nariz, né? Eles têm até um ataque assim. E os X-Men falam assim, a gente tem que invadir essa parada. E vai ser num dia que vai ter esse rally. Rally, pra quem não sabe, é tipo quando... esses comícios muito fervorosos que tem nos Estados Unidos, né? A gente fica... A imagem mais recente é os comícios lá do Donald Trump. Que vai lá num ginásio, tem uma mó galera lá, e a mó galera fica lá... Ai, Deus vai salvar a América pra fazer a América viver de novo, bababá, né? Então... qualquer semelhança com a realidade, bababá. Então eles vão lá invadir bem nessa hora. Então tá tendo comício, o William Stryker já entrou no palanque, ele vai acionar a máquina bem no meio desse comício aí, do rally, né, pra começar a matar mutantes ao redor ali do Xavier. Tanto que ele até aciona a máquina, os X-Men começam a sentir a dor de cabeça, assim, né, ou seja, já tá em andamento plano. O Magneto tenta intervir porque ele é meio que imune ao que está acontecendo. Pode ser pelo capacete ou pode ser pelas ondas magnéticas que ele faz em volta dele. Ele tem até um embate ali com o William Stryker, mas o William Stryker estava bem preparado e solta um raio assim que dá um stun no Magneto.
Mas não importa, o verdadeiro plano é, enquanto o Magneto tá fazendo esse escarcéu, os X-Men estão invadindo lá atrás, né? E eles conseguem para desativar a máquina. Muito interessante é que a secretária do William Stark começa a ter ataque também. Ou seja, a máquina localizou que ela é mutante e começou a matar ela também. E nem ela sabia que ela era uma mutante. Nisso, o William Stark fala assim, solta uma palavra da Bíblia lá, sei lá, e os virtuosos serão escolhidos. Empurra ela de um palanque que ela quebra o pescoço e morre. Nessa hora, o Magneto fala assim, puta que pariu, velho, você é tão doente que não importa se for família, se for amigos, se for até as pessoas que te ajudaram a fazer esse plano doentio, você vai matar todas, né? E o Magneto vendo isso é até bem simbólico, né? Uma pessoa que já passou por esse lado negro, lado sombrio, desculpe. Mas não importa, porque os X-Men conseguem desativar a máquina, né? O Xavier tá liberto. Eles falam assim, agora a gente pode tacar o sarrafo, né, cara? Porque a gente tá com a máquina desativada, o William Stark é só um velhinho tosco. Aí o Ciclope fala, gente, esse cara controla as pessoas pela fala. A gente pode até bater nele, mas e amanhã? Alguém vai foder de novo, né? A gente tem que massacrar essa ideia estúpida de perseguir os mutantes. Então eles entram lá no palanque e falam, a gente tá aqui pra conversar, né? Daí o William Stark, então se for pra fala, então vamos pro pau, né? Um cara assim, que tá acostumado a debater com o Xavier, né? O que são esses meros menininhos, né? Então o Ciclope começa a bater assim, argumento por argumento, bababá, e chega a falar assim, o Ciclope, mas você quer matar parte da raça humana. Aí tem aquela famosíssima, icônica cena do William Stark apontando pro Noturno e falando, humano, você chama aquilo de humano? Mais uma vez, se uma semelhança com a realidade não é mera coincidência. Isso acontece todo dia na TV, alguém sendo estúpido e muitas vezes está dentro de um prédio religioso, né, de alguma pastoral aí infeliz. Mas continuando. Nisso, a Kitty fala assim, você não sabe de nada, o Kurt, ele é gentil, ele é engraçado, ele cuida de mim, ele salva pessoas, bababá, não tem nada a ver com você. Você que é um monstro, bababá, bababá, e mata seus amigos, bababá, bababá. Aí o William Stark fica pistola com isso e fala, então você vai ver. E saca uma arma e vai atirar na Kitty, velho. Nisso que ele tá perdeu o controle, ele é baleado por um policial, né? O policial salvou uma pessoa que não tava fazendo nada, só tava falando, né? Só tava argumentando. Até alguma pessoa pergunta, e os mutunas? Eles falaram, eles não fizeram porra nenhuma. Ao meu ver, eles podem ir pra casa, né? Então, meio que os X-Men vencem nessa batalha de guts, né? Batalha de argumento, e o que prova aquela frase que eu falei, que é a maior frase mais importante desse quadrinho. Como nós somos melhores que eles, né? Não é indo acabando a violência pela violência, né? Não é explícito isso, com certeza não é explícito. Não é muita gente que nota que essa frase, ela ressoa pelo quadrinho sem ser dita. Ela é dita só uma vez, né? Tanto que o Magneto chega ali no final e fala, muito bem, vocês realmente fizeram foda, eu não conseguiria fazer melhor, né? Mas, gente, vai fuder de novo, tal. A gente vai ter que entrar em guerra, né? E eu vou estar esperando, né? Ou seja, a gente pode entrar até numa aliança, sim, mas eu não vou atacar vocês, mas eu vou ficar na minha porque eu sei. Eu não confio nessa paz que vocês ganharam hoje, né? E eu vou estar preparado pro pior. E ele vai embora, né? Assim, até o Xavier fala, vocês são meus alunos, né? Aprenderam tudo que eu queria passar, né? E termina nessa, meio que assim, os X-Men representam essa esperança da união dos povos. Minha opinião pessoal eu acho um finalzinho meio anticlimático, assim, né? Porque
eu comecei a ler X-Men por causa da porradaria, claro. Eu queria ver o Ciclope desintegrando esse William Stark no raio laser. O Wolverine arrancando a cabeça dele com as garras, né? Mas conforme eu fui crescendo, fui relendo esse quadrinho, né? Eu vi que não podia ter outro final, gente. Esse final é o final, assim, perfeito para um quadrinho que quer dizer alguma coisa, que tem o objetivo das ideias contra as ideias. Que você tem que vencer a ideia no campo das ideias. Você não consegue matar uma ideia com violência. Você não consegue matar uma ideia na força. Você consegue matar a ideia com uma ideia melhor, com uma ideia maior. Isso tem que ficar claro aqui, gente. Que aqui em abril de 2024 está tendo um burburinho gigantesco, mas gigantesco, sobre o que é X-Men. Que X-Men não é sobre minorias. Que X-Men devia ter pessoas super gostosas lutando umas com as outras, mais gostosas ainda. E o melhor... muitas listas consideram esse quadrinho como o melhor quadrinho de X-Men. E não tem objetificação do corpo, seja masculino ou feminino aqui. Não tem, assim, exacerbação da violência. Quando tem violência, ela fica até meio que subjetiva, né? Eu falei que era para adultos, mas mesmo assim não tem uma exploração da violência de nenhuma maneira, sabe? É um quadrinho super, super introspectivo. Vamos falar introspectivo, não é super, porque tem umas batalhinhas ali, o Colosso arrancando uma caixa de motor de um carro, né? Mas a fim que a gente pense nessas metáforas, nessas alegorias que X-Men traz. Isso é sempre o mais importante, minha gente. A qualidade gráfica tem que ser secundária, ela tem que divertir, mas quando você fechar o quadrinho, você tem que pensar nele, no que ele disse e no que você aprendeu. E com isso, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção, minha gente. Por favor, avaliem a gente no Spotify, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por tudo. A gente se vê numa próxima de X-Men.